Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do ROM, Centro de Ciência Viva, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, é o Ciência às 6. Temos aqui estado regularmente às terças-feiras às 6 horas e agora tem a particularidade de começarmos presencialmente. Felizmente as notícias da pandemia são melhores e por isso estamos aqui já no ROM. Apesar disso, sabemos que há pessoas que ainda estão à distância, não podem vir, e estamos a fazer a transmissão também em direto. Portanto, eu saúdo todos os presentes, quer aqui na sala, quer aqui de cá, quer os que estão à distância. A sessão de hoje é sobre este livro que acaba de sair, intitula-se Einstein e Lenin em Moscovo. O seu autor é um físico soviético da primeira metade do século, já falecido. Já vamos explicar as circunstâncias do falecimento, as trágicas do falecimento, Boris Essen. E connosco temos a honra e agradeço muito a sua vinda de ter o editor, Marcelo Teixeira, da Parsifal, que editou o livro, e o autor da seleção de textos de Boris Essen, da introdução e da tradução do russo. O nosso Rui Borges, que é físico, sabe russo. Já depois poderemos, enfim, aprofundar e poderá haver perguntas no fim. Podem fazer as perguntas pelo bate-papo, que eu consigo ver que perguntas é que existem, porque há aqui questões interessantes a partir só deste facto, quer dizer, não é muito comum os físicos saberem russo. E ele vai-me depois dizer, será o último, mas vai-me depois dizer qual é a definição pela personagem e de onde é que vem esta paixão, porque já é o segundo livro que o Rui Borges dedica ao Boris Essen. Portanto, este é o segundo e último, não sei, podem-se encontrar nos arquivos da Polícia Política em Moscou mais textos, e não sei. Mas, de qualquer modo, sem mais, para o Dr. Marcelo Teixeira. Obrigado. Obrigado, antes de mais, pela vossa presença, por quem está aqui, quem nos acompanha remotamente. Um agradecimento, naturalmente, que se impõe e é justo ao Centro de Ciência Viva, por nos acolher, a equipa que nos recebeu com a simpatia que podemos testemunhar, e naturalmente ao professor Carlos Figueiras, que também aceder simpaticamente, fazer a apresentação deste livro aqui. Ao Rui, já agradeci, renovo sempre os agradecimentos pela confiança depositada na Parsifal para dar corpo a este projeto, que é um projeto que eu acompanho há muito tempo. O Rui Borges é físico, também de formação. Eu digo também, em relação ao professor Carlos Figueiras, que eu não sou. É físico de formação, também teve uma atividade ligada ao ensino em diversas universidades, em Portugal, no Brasil, no Reino Unido, na Irlanda, e a vida e obra de Boris Essen tenho inquietado, acompanhado há muito tempo, tanto que este é o segundo livro que ele edita sobre este físico soviético. Eu não me vou alongar muito, diria apenas que este texto é a compilação de uma série de textos, não é este livro, mas a compilação de uma série de textos que inquietaram os meios científicos nos primeiros anos após a Constituição da União Soviética, como todos sabemos, após a Revolução de Outubro e com a consequente Constituição da União Soviética. Isto trouxe uma mudança de paradigma muitíssimo acentuada, muitíssimo visível, depois, enfim, todos acompanharíamos e assistimos nos mais de 10 anos ao longo de todo o século XX, quer na literatura, quer nas ciências humanas, quer nas ciências mais puras, houve, de facto, uma mudança de paradigma, como todos podemos testemunhar, inclusive no limite, levou à divisão do mundo em dois grandes blocos. E
Ao nível da ciência, que é isso que nos interessa hoje particularmente, isto criou grandes debates nos meios científicos, nos meios académicos na União Soviética. Foi uma época em que propicia ao desenvolvimento de algumas disciplinas e também ao retrocesso de outras. E, portanto, neste contexto, Boris Essen, de alguma forma, é um físico revolucionário porque recusa-se a aceitar acriticamente uma imposição mais leninista, mais marxista, mas sobretudo leninista da ciência. Portanto, é deste confronto entre a ciência e da sua leitura à luz de uma filosofia política que estará muito presente nos últimos anos da sua vida, e depois ele, enfim, acabará por pagar bem caro. Portanto, é sobre estas questões que este livro fala também. O livro tem uma introdução muito longa e que eu recomendo vivamente a sua leitura, feita pelo Rui Borges, que é uma introdução bastante explicativa deste contexto social, político, científico das primeiras décadas do século XX na União Soviética e que é complementar ao corpus propriamente dito dos textos de Boris Essen. Portanto, tenho a certeza de que vai ser uma excelente sessão, não só porque temos o Rui Borges connosco, mas também pelo professor Carlos Filhares, que eu me dispenso de apresentar, porque seria uma... Eu hoje jogo em casa. Seria uma... Mas todos agradeço muito a introdução. Muito obrigado. E vou então passar a apresentar, ou tentar apresentar este livro. O título é apelativo, Einstein e Lenin em Moscou, e a capa também apresenta o crânio, o coração de Moscou e da Rússia e da antiga União Soviética. O nome do autor, Boris Essen, confesso que não me dizia nada até há relativamente pouco tempo. Não há nada que nos pôr a ignorância quando se atém, não vale a pena dizer. Eu que conhecia o Boris Essen, porque não haverá muita gente que conheça, talvez as pessoas do âmbito da filosofia, da história da ciência, conheçam, que estudem o início do século XX, nomeadamente a relação de ciência e marxismo, de certeza que eles conheciam, mas não era um autor que estivesse, digamos, no meu domínio. Mas estudei por este livro, com certeza procurei mais, na própria internet, e acho um personagem extremamente interessante. Eu acho de facto que agora eu penso assim, mas porquê é que eu não sabia isto? As coisas que eu aprendi e poderão também eventualmente aprender com este livro. Boris Essen viveu em 1893 e 1937, portanto a transição do século XIX para o século XX, portanto viveu a Revolução Soviética. Ele foi comunista, ele acho que se filiou no partido pouco depois da Revolução, a Revolução foi em 1917, acho que aos 18, 19 ele filiou-se no partido, se houver alguma coisa que eu diga mal, só foi ignorar, foi em 1919, mas ele estou-se ao exército primeiro, participou na Guerra Civil Russa, etc., e formou-se em física. Ele começou por estudar em Edimburgo, teve um ano e pouco em Edimburgo, 1913, 1914, ainda antes da guerra, e depois completou o resto da sua formação na Rússia. Sabem que a União Soviética nasce em 1922 e só virá a desaparecer com a Perestroika em 1991. E, portanto, ele vive esse tempo, muito jovem, vive esse tempo da Revolução Soviética, do aparecimento da União Soviética, e esse é um tempo de grandes lutas, e como é evidente, a Revolução enfim, fez correr muito sangue, mas também de grande debate ideológico e filosófico, e aqui o que está em causa é a relação entre ciência e filosofia, se quisermos, porque a filosofia está muito impregnada de ideologia, ciência e ideologia. Este Boris Essen participou no debate que sucedeu nos anos 20 e 30 deste século,
Ele, a certa altura, calou-se por razões que já vamos ver, mas este livro reúne, muito bem organizado, reúne textos que vão de 1927, se não me engano, até 1931. Ele, a partir de 1931, calou-se enfim, por imposição do ambiente em que ele estava, e anunciou já que ele, em 1936, aos 43 anos, portanto bastante novo, na maturidade, ele é preso, enfim, e sujeito a um julgamento no Tribunal Militar, e o julgamento à porta fechada, sem possibilidades de defesa. Ele é executado na prisão. E com ele foram milhares e milhares de pessoas. É o ano de 1936 dos famosos, começaram aí os famosos julgamentos de Moscou, houve 3 levas disso, depois aquilo intensificou-se, e como sabem, dizem os historiadores do século XX que alguns contam 1 milhão de mortes na Grande Purga que o Stalin terá mandado fazer. Portanto, ele foi das primeiras vítimas das purgas de Stalin, e houve várias outras vítimas que foram cientistas. Portanto, interessa perceber o que é que se passou a certa altura, quando ele era não só comunista, mas marxista-leninista, como professor catedrático, como, digamos, uma entidade, uma personalidade que participava no debate público e que, enfim, dificilmente alguém poderia ser mais leninista do que ele. Ora bem, o debate pode-se parecer confuso a certas partes, por causa da linguagem usada, mas é fácil de explicar. Os dois lados do debate eram ambos comunistas, portanto marxistas-leninistas. Não havia dúvidas nenhumas sobre isso. Portanto, deviam estar juntos, pois como sabem, não é? Isto é um chapéu muito grande, o marxismo e o leninismo. Ambos, do ponto de vista filosófico, se invocam do materialismo dialético, mas havia 2 correntes. Umas punham ênfase no materialismo e outras punham ênfase no dialético. Basicamente é só isso. E isto fez correr risco. De que lado estava o Boris Johnson? Do lado do dialético. Quem eram os materialistas? Bem, os materialistas, também ditos mecanicistas, quer dizer, materialistas eram todos, iam ser todos materialistas. Mas os chamados materialistas, estrito sensu, mecanicistas, eram aqueles que na ciência eram formados, digamos, na física clássica, e que achavam que, de algum modo, resistiam à física moderna que então existe. Resistiam à teoria da relatividade de Einstein, resistiam, a polémica vem, começa nos anos 20, que é precisamente a década de formulação da mecânica quântica moderna, em 1926, com, digamos, o Schrödinger e o Heisenberg. E esse primeiro grupo gostava-lhe a aceitar, digamos, essas novas formulações, e faziam acusações, enfim, a acusação mais grave que se podia fazer na altura é de ser idealista. Como sabem, enfim, é muito interessante a história. Há um debate anterior, no início do século, do Lenin, que é um livro que trata de ciência e filosofia da ciência, que é o chamado Materialismo e Empiriocriticismo, está publicado em português, acho que é as edições Avante de 1982, é um livro pequenino, que se lê bem, e esse livro, apesar de tratar de filosofia da ciência, de algum modo de ciência mesmo, é um livro que de algum modo condena o idealismo. E a questão é o que é o idealismo. O idealismo é, de algum modo, a recusa da realidade, no sentido em que apenas há impressões da realidade. Ora, nisso, Lenin era materialista e dizia que a realidade existe mesmo e nós temos acesso a ela, e não há, digamos, apenas as sensações, que era uma ideia que um físico austríaco no século XIX defendia, que é o Ernst Mach. Ele até se recusou a acusar, recusou-se a aceitar a ideia de átomos, porque dizia que os átomos eram construções na nossa mente, e portanto era idealista. E, portanto, idealista era o pior que se podia dizer. Na verdade, o pior era dizer que era um discípulo de Mach.
Sempre havia muitos, ser um kantiano, mas um discípulo de Marx. Porque o Marx tinha sido mais atacado nesse livro do Lenin. Exato. E, portanto, para perceber a discussão, um e outro tinham que provar que eram mais fiéis a Lenin. E de acordo até com a interpretação que está na introdução do nosso físico, do Rui Borges, os segundos, os dialéticos, eram mais leninistas até que os primeiros. Porquê? Porque o Lenin também enfatizou o lado dialético, indo buscar, digamos, a dialética ao Hegel, que diz, tem várias componentes, mas uma diz que temos a emergência da qualidade a partir da quantidade, outra, digamos, a junção dos contrários. Este é um componente muito importante da dialética e, portanto, noções como onda-partícula, juntar onda-partícula, juntar espaço e tempo, eram, enfim, perfeitamente aceitáveis à luz deste quadro, digamos, da filosofia de Hegel, mediada pelo Lenin. E, portanto, agora a questão é que eles pegaram-se mesmo. A questão é que eles pegaram-se mesmo. Os primeiros achavam que essas novas teorias eram produtos da ciência burguesa ocidental. E, portanto, estavam herdados dos problemas, dos interesses, das preocupações dos operários e camponeses. E, portanto, estavam afastados do povo, que é uma acusação muito grave. Imagina na época, enfim, ainda nós nos lembramos do que foi aqui o 25 de Abril, das discussões que aqui havia, e, portanto, uma pessoa estar... Enfim, aqui não era uma discussão tipo filosófica, mas quando havia alguém que não estava alinhada com preocupações dos operários e camponeses, era simplesmente chamado de reacionários. E nós sabemos, esta linguagem até é raiz, é antiga, não foi inventada aqui, usava-se já na época. O reacionarismo teve uma longa história. Ora bem, o Vladimir Lenin morreu em 1924. Deixando vago o lugar de Presidente do Conselho do Comissariado do Povo da União Soviética, que era o lugar oficial que ele ostentava, que ele ocupava apenas desde 1922, só teve 2 anos à frente, porque foi quando acabou a Guerra Civil e começou a União Soviética. Ele só teve 2 anos à frente da União Soviética. E a partir daí começou, do ponto de vista político, a confusão. Todos se invocavam leninistas, mas havia vários, e aquilo... No próprio Comitê Central era uma luta, digamos, terrível. Todos a querem ser mais leninistas que o outro, porque não havia dúvida que Lenin era a figura de referência. E tanto é que ainda hoje no acordo de Lenin, está ainda hoje exposto na Praça Vermelha de Moscou, e uma coisa curiosa é que o cérebro não está lá, foi removido, há uma história engraçada. Sabia isso? Não sabia. Há um romance sobre isso, o cérebro do Lenin, mas de facto o cérebro não está lá. O cérebro não. Mas não faz mal, está lá o resto do corpo. Também, já agora é um paralelismo com Einstein. O Einstein também lhe tiraram o cérebro, bem, quem foi a figura que sobressaiu? Foi Joseph Stalin, da Geórgia, da escalera georgiana, não é? Ficou à frente do Partido Comunista da União Soviética desde essa altura até morrer em 1953, tornando-se na prática o líder do país. Não foi imediatamente ocupar o lugar do Lenin, mas na prática era o presidente do partido que punha e dispunha. Embora tenha sido o líder do país, o presidente chamava-se, na altura, passou-se a chamar presidente do Conselho de Ministros em 1941, em plena Guerra Mundial, que, como sabem, ele ajudou a vencer. A União Soviética faz parte dos vencedores da guerra, apesar de no início se ter feito um acordo com os alemães, mas pronto, a coisa mudou. O Stalin foi então o responsável dessa grande purga que vitimou entre 1916 e 1938. Usei as datas que é para não perdermos o fio à meada. Portanto, demorou 2 anos, mas vitimou muitas pessoas, centenas de milhares pelo menos, e que não eram... muitas vezes eram pessoas comuns, mas outras vezes eram pessoas importantes, sei lá, quadros do partido, membros do Partido Comunista, como era o caso do Boris Yeltsin, funcionários do governo, altos funcionários do governo, altas patentes do Exército Vermelho. Aquilo foi tudo limpo e muitos deles, antes disso,
enfim, foram torturados, etc. Enfim, veio-se a saber mais tarde pormenores, mas foi um período, digamos, de terror. E o Hessan teve a particularidade de ser uma das primeiras vítimas em 20 de dezembro de 1936, ao fim de 4 meses da prisão e portanto, nada lhe valeu ser um cientista ou ser um pensador, um intelectual proeminente. Ali a Revolução não interessava, digamos, os intelectuais. Até que na altura é muito curioso, está aqui no livro, que a ciência estava entregue a um comissariado do povo para a indústria pesada. E, portanto, nós aqui temos a ciência e tecnologia, lá é uma subdivisão da indústria pesada. Ora bem, todos os escritos dele foram banidos, porque era uma marca nessa altura. É como se desaparecesse expurgada, toda a gente sabe também a história das fotografias. Quem tinha... Aliás, a certa altura, para perceberem que isto funcionava, estava no Instituto de Física dele a discutir onde é que ele poderia estar. Estava morto. Mas ninguém poderia, alguns sabiam, suspeitavam pelo menos, mas ninguém poderia referir isso. Portanto, era uma... está ausente, eufemisticamente estava ausente, mas ele tinha, já não estava nos livros. Portanto, caiu um silêncio pesado sobre ele e sobre muitos outros. Só em 1956, já agora no ano que eu nasci, eu aproveitei para nascer nessa altura. Nasceu no 20º Congresso. No 20º Congresso. Exatamente, 3 anos após a morte de Stalin, que faleceu em 53, quando o novo secretário-geral do partido, Nikita Khrushchev, empreendeu a reabilitação de muitas das vítimas e descreveu, ele também não tem papas na língua, descreveu alguns dos horrores que se tinham passado. E soube-se muita coisa na altura, e ainda hoje se continua a saber, não é? O fim trágico do Hessan foi o fim que tiveram muitos outros, uns tiveram morte instantânea, que foi o caso dele, contra um muro, e outros foram condenados à morte lenta em campos de trabalho na Sibéria, e foi o caso muito conhecido de um grande cientista soviético, geneticista, Nikolai Vavilov. Já agora tem um irmão também, Vavilov, que era físico e que foi da colega do Hessan, e este Vavilov é uma das maiores autoridades em botânica da União Soviética, enfim, foi primeiro condenado à morte, e depois foi comutada a pena, mas faleceu poucos meses depois num campo de trabalho. Foi vítima do Lysenko. Foi vítima de alguma questão do Lysenko, que não poupemos as palavras, é um charlatão, é um pseudo-botânico ou agrónomo, que ocupou o seu lugar na Academia Lenin das Ciências Agrícolas. Veja o nome da Academia, na Academia Lenin das Ciências Agrícolas. Há vários livros sobre isso. Há um livro em português, Stalin e os cientistas Simonin, sobre o inglês, temos debates, e eu próprio tenho este livro, Ciências dos Seus Inimigos, que na parte dos ditadores falo do caso de Lysenko. Só para verem o género, o Prada, o órgão do regime, isto é ipsis verbis, numa reunião da Academia Lenin de Ciências Agrícolas de Moscou, o Lysenko mencionou que o Comitê Central do Partido Comunista tinha examinado e expressamente aprovado as teses dele. E isto e diz assim: o anúncio do Presidente levou ao entusiasmo geral dos membros da sessão. De um só impulso, todos os presentes se ergueram dos seus lugares e prestaram uma firme e prolongada ovação em honra do Comitê Central do Partido Comunista de Stalin, em honra do sábio líder e mestre do povo soviético, o grande cientista, o grande cientista da soviética, o camarada Stalin. E a Academia escreveu uma carta a Stalin, a agradecer e a reafirmar a boa doutrina, e dizia: continuando o trabalho de Lenin, o camarada Stalin incorporou na biologia materialista progressista os ensinamentos do grande reformador da natureza, etc. E guindou, digamos, a ciência, a única posição correta e progressista em todos os ramos da ciência biológica. Longa vida à ciência biológica virada ao futuro, glória ao grande Stalin, vida do povo e puro e fio da ciência progressista. Para verem o nível da linguagem, se usava na altura de elogio ao grande líder, porque a certa altura a discussão resvalou mesmo para aí. A questão a certa altura é quem é que era mais Stalin. Segundo o Rui Borges,
e eu não aprofundei o assunto, ele sabe do que fala. Ele foi morto não tanto pelas suas posições, não foi pelas suas posições filosóficas ou pelo debate que travou entre os tais materialistas e os dialéticos. Ele foi morto porque, a certa altura, desconhece os pormenores, na luta política rebolou lá para um lado. Digamos, havia basicamente duas correntes, uma mais à direita, ligada ao Bakunin, que também teve uma... Bucarim, peço desculpa. Peço desculpa, é anarquista. E que também teve um fim macaco, também morreu de morte macaca. E havia o Trotsky, que era a corrente de esquerda, que foi em 1929 foi posto embora do país, e como sabem também morreu de morte macaca, embora aí tenha sido um assassinato, digamos. Enfim, é a história conhecida. O que é que se passa? Ele deve ter derivado, até porque a mulher estava aqui uma nota europeia muito interessante sobre a mulher. A mulher era uma pessoa importante, a mulher do Essen, do regime, e a certa altura parecia alinhada com o Trotsky. Portanto, estas coisas não se sabem, todos os papéis desaparecem, mas muito provavelmente a razão do, digamos, do fuzilamento dele é ele estar do lado errado numa situação de extremas, de tomadas de posições extremas dentro do, digamos, até ao mais alto nível do partido. Portanto, uns mataram os outros e quem matou ganhou. É tão simples assim que se decidia as questões. E o texto mais importante de Rui Borges, que o Rui Borges, peço desculpa, do Boris Essen, que o Rui Borges traduziu e comentou no outro livro que eu não consegui ter acesso, uma editora Ela por Ela. Eu nem sabia que existia uma editora com esse título Ela por Ela. Eu publiquei em 2015, foi há pouco tempo. Não sei como passou-me despercebido. Chama-se Boris Essen, no cientista subversivo. E esse texto, que é o mais conhecido, até porque está publicado em inglês há muito tempo, num volume chamado Science at the Crossroads, com uma delegação soviética que foi a um congresso de História e Filosofia da Ciência, que se realizou em 1931, portanto, quase no final desta sucessão de textos. Falta aqui um texto que está no outro livro, um texto relevante, talvez mais relevante, que está no outro livro. E este texto é muito, muito interessante, porque intitula-se As Raízes Sociais e Económicas dos Princípios de Newton, e é uma das primeiras análises marxistas da obra principal do Newton. Isso é um marco da história da ciência, porque originou, para 1981, toda uma visão da história com base no contexto social, económico e político, porque até aí tratava-se de fazer na história da ciência de um modo internalista, quer dizer, era como se a ciência vivesse por si própria. E o marxismo, ou a visão marxista do Boris Essen, e teve influência. Esse texto foi lido lá no Congresso de Londres, e houve várias pessoas que são nomes da referência da cultura ocidental, acrescento já de simpatia pelo socialismo e pelo comunismo, o John Bernal, que é historiador de ciência, tem livros traduzidos em português, o biólogo John Haldane, geneticista, o grande historiador da China, Joseph Needham, o historiador, esse conhecidíssimo também, marxista, o Eric Hobsbawm, todos eles, de algum modo, leram esse texto e confessaram que esse texto teve influência, digamos, nos estudos, na orientação deles, nos trabalhos deles. E, portanto, o Boris Essen está a montante de um conjunto de nomes importantes do século XX, da ciência, da história e da filosofia. E até, deixem-me acrescentar, esse artigo está um pouco na base de uma certa visão corrente na sociologia da ciência, porque em muitos círculos o importante é o contexto social, económico, etc. E, portanto, essa posição de algum modo vingou. E nós não podemos dizer que seja... não quer dizer se concordo ou se não concordo, não é isso. Portanto, é uma posição que está ainda hoje, sobreviveu até aos dias de hoje. Portanto, a delegação soviética ao Londres era chefiada pelo tal Bukharin, Nicolau Bukharin, que na altura tinha sido destituído do Comitê Central, mas tinha ainda um certo papel, enfim, haveria de ser, digamos, afastado da vida mais tarde. E é curioso, a maior parte da delegação, 6 ou 7 que foram, todos eles tiveram uma morte trágica, exceto um que era considerado o controleiro
que já lá estaria, se calhar nesse intuito, e que em 31 claramente o coisa era suspeito, o Boris Johnson já era suspeito. Ele vai a Londres, mas vai a Londres com alguém a vigiá-lo. E ele nesse texto percebe-se que ele faz o melhor que pode para se afirmar o mais marxista-leninista possível. Ora bem, ele, coisa curiosa, provém de uma família judaica, como muitos físicos, não é? E já agora políticos, o Lenin, ele próprio provém de uma família judaica, embora esse facto tenha sido escondido durante muito tempo. E essa nasceu numa cidade ucraniana impronunciável, não sei dizer o nome, hoje da Ucrânia, na altura. Na altura era pronunciável, chamava-se Elizabeth Graz. Mas atualmente é Kropivnitsky. Tem 3 vezes o Y, esta cidade. Formou-se primeiro em Edimburgo, na altura ainda que havia circulação, digamos, entre a Rússia, antes, portanto, no tempo dos czares ainda, e depois em Petrogrado, aliás, passou-se a chamar Petrogrado com a Revolução, e depois passou-se a chamar Leningrado, e depois é São Petersburgo, voltou-se a São Petersburgo, e foi cadeirado na Cidade Estatal de Moscou em 31. Apesar das desconfianças e suspeitas, o mérito dele permitiu-lhe ainda ascender à cátedra e foi eleito membro da Academia das Ciências da Rússia em 33, na altura em que ele já se portava bem, e foi vice-diretor do Instituto de Física de Moscou de 34 a 36, até morrer, um instituto que era dirigido pelo irmão do tal Vavilov. Enfim, a física soviética teve grandes nomes. Talvez, do meu ponto de vista, o mais importante foi Lev Landau, que é um dos meus heróis de juventude, porque não só li algum daqueles livros do curso de Física Teórica em 10 volumes, não é? Quem é o físico teórico não conhece aquilo, mas tem uma vida lendária, quer dizer, a biografia dele, há várias, me recomendo. Ele, enfim, era um homem que, um gênio, que era um gênio que extremamente exigente. Havia os famosos exames de Landau. Para passar no exame de Landau, era quase, os discípulos de Landau quase que podiam ascender a ter o prémio Nobel, porque de facto o mais difícil era passar no exame do Landau. Se não me engano, acho que durante 30 anos que ele fez o exame, passaram cerca de 45 pessoas. Portanto, era mais ou menos um aluno por ano que conseguia entrar no instituto dele para fazer o doutoramento em física. Ele era muito curioso, era com a Alfine, na América, eles são contemporâneos. Com a diferença que o coisa praticamente não, acho que nunca saiu o Landau da minha sociedade. Ele estudou com o Bohr, por exemplo, esteve em Copenhague. Não, quando foi novo ele saiu, mas depois não. Depois não, ele teve alguns problemas, esteve preso, embora pouco tempo, e depois ele aprendeu a lição. E a lição era muito simples, era estar calado, trabalhar e estar calado. E, portanto, ele achava, hoje sabemos por documentos secretos, que ele achava que o Stalin era um ditador, mas ele achou, fascista, chamava-lhe fascista mesmo, mas ele achou que era melhor omitir isso. E omitiu isso. Depois posso contar uma historiazinha sobre o Nobel. O indivíduo ganhou, além do Nobel, os prémios Lenin, que é o maior prémio da União Soviética. E, antes disso, teve um problema que foi um desastre automóvel que o levou a estar em coma, e isso é a parte talvez mais trágica da vida dele, é que uma sumidade em física teve de aprender a contar e a escrever e a ler, porque o cérebro ficou terrivelmente afetado, e portanto, só sobreviveu 6 anos ao Ocidente, mas ainda há tempo de receber o Nobel. Eu acho que o acidente foi antes do Nobel. Por acaso não tenho a certeza. Foi muito próximo. O Nobel foi em 62. Foi em 62. Havia outros Nobel, não foram assim tantos. Os Nobel soviéticos, o Igor Tam, o Jacob, mas não houve assim muitos. Há um dos lasers dos anos 60 também. Ora bem, o livro agora, e eu vou resumir agora, tem vários artigos. No primeiro, o 5º Congresso dos Físicos Russos, ele faz uma extensão do que lá se passou, anunciando as novas correntes, já a mecânica quântica estava lá. Isso foi em 1926, 27, 26, acho eu. E aquilo chegou rapidamente, é curioso, como a nova física era imediatamente conhecida ali, portanto significa que eles liam em alemão, liam em inglês, liam a Nature, por exemplo,
e a certa altura, lá no final, uma coisa muito pequena, diz que o camarada Arcádio Timiarizé, que era da outra corrente, que tinha contestado o Einstein numa sessão que não era uma sessão plenária, não era uma sessão principal. Portanto, ele de algum modo acusa de ter estado escondido a dizer mal do Einstein. E o Timiarizé não gostou e respondeu-lhe, e então o segundo artigo é a resposta à resposta do Timiarizé, e diz, já agora sobre o Einstein, ele foi também perseguido na Alemanha por outros motivos. Não era por ser idealista como a União Soviética, nem era por ser burguês, era simplesmente porque era acusado de fazer ciência judaica, era por ser judeu. E, portanto, não está nos antípodas da chamada ciência alemã, que foi defendida, entre outros, por prémios Nobel, como o Leonardo e o Stalin. O terceiro artigo é a extensão à dialética na natureza, não confundir com Dialética da Natureza, que é um livro que se põe do Engels, que é uma obra coletiva dos tais mecanicistas. E ele diz, e são ali todos, levam ali uma porrada, artigo por artigo, tumba. Eu não sei se vale a pena, talvez, ler assim um parágrafo, não sei se deste artigo, se do outro. Mas tem coisa do género, o camarada é um analfabeto e questões de ciência. Exatamente, por exemplo, o Weston e o Egorchin. O Egorchin, muitos artigos são em coautoria. O Egorchin depois haveria de passar para o outro lado, salvando-se, digamos, de ter algum azar. Haveria de passar para o outro lado. Mas diz assim, só para terem uma ideia de tipo de linguagem. Se o camarada Timiazev quer colocar a questão do princípio da relação dos marxistas com os físicos russos, as duas uma, ou concorda connosco na avaliação dos físicos russos como tendo tendências ideológicas saudáveis, sem reacionarismo científico consciente, e que os marxistas poderiam trabalhar em conjunto com a maioria dos físicos russos, e nesse caso são completamente incompreensíveis e irrelevantes os seus comentários irónicos sobre cantar louvores e similares, ou o camarada Timiazev ficou extremamente desagradado com as altas palavras acerca da possibilidade de entendimento dos marxistas e físicos russos, que estão espontaneamente na tradição materialista. Portanto, isto é o género de linguagem, vocês estão a ver, grande jogo de palavras e exercício de autoridade. Ou está connosco, ou não está connosco, mas já lá está connosco, nós estamos mais com tudo assim. Nesse caso, o camarada Timiazev deve claro e publicamente declarar que acha que o núcleo principal do físico russo é reacionário e é incapaz de aceitar as ideias do materialismo moderno, para não mencionar as tarefas de construção do socialismo soviético. Portanto, isto era apenas para dar um exemplo, está cheio de exemplos para verem a linguagem, digamos, que, quantas palavras, isto está de modo é jogo de linguagem. Quer dizer, com certeza havia discussões sobre assuntos, mas a certa altura perde-se a noção dos assuntos para se entrar num jogo de linguagem. Então, a seguir há um prefácio a artigos de Einstein e Thomson, que foram escritos na altura de dois maiores cientistas, o Einstein, todos conhecem, o Dawson também, o descobridor do eletrão, foram escritos nos 200 anos da morte de Newton. Newton morreu em 1727, portanto, em 1927 houve uma grande cerimónia de homenagem a Newton e, portanto, o que vai discutir e é muito interessante ler esse artigo, é a questão da filosofia das ciências do século XVII e antes do século XVI, a questão do Descartes, etc. E depois há uma pequena nota sobre Smoluchowski, que é um físico polaco que descreveu pouco depois de Einstein no movimento browniano. Esse artigo é só escrito apenas pelo Wesson, não é em coautoria. Depois há um texto longo chamado, é o mais longo de todos, Materialismo Mecanicista e Física Moderna, que aborda a questão da objetividade do acaso, que é uma questão muito relevante para a física quântica, e uma questão que também aqui aparece, que é a questão da emergência, da física estatística, a emergência de propriedades complexas, que é muito bem encaixado no Hegel, na dialética do Hegel, como da quantidade pode vir a qualidade, diz o Hegel, e ele diz, olha, aqui está, também na física estatística temos isto, e o Nobel deste ano foi dado a físicos sobre sistemas complexos, em que acontece precisamente isso, de todo há mais do que a soma das partes. Depois há um texto de teor marcadamente político, como se vê no título, As Raízes Filosóficas do Oportunismo de Direita, em que ele confronta muito claramente as suas opções ideológicas. Quantas palavras a corda estava a esticar. O oitavo é um abaixo-assinado resposta a um artigo do Pravda, chamado A Luta em Duas Frentes da Filosofia. Os senhores disseram isso, mas isso já estava dito. Por que é que os senhores veio dizer isso outra vez? É interessante. Quem gosta de polémicas e quem aprecia a história do comunismo, do socialismo, etc., eu acho polémicas internas. Eu acho que vai apreciar este tipo. Por último,
há um artigo que é mais científico, que é a entrada éter na grande enciclopédia soviética. E como sabe, o éter foi abolido, era aquele meio que os físicos do século XIX precisaram, para a Revolução 12, foi abolido na Generalidade de Einstein. Mas ele toma ali uma posição dúbia, que dá uma na ferradura, uma no grave e outra na ferradura. A tal ponto que irritou alguns jovens cientistas de Leningrado, da altura já estão, entre os quais Jorge Gamow, todos conhecem, partículas alfa, da teoria da emissão de partículas alfa e também do Big Bang, do Jorge Gamow, que haveria de emigrar para o Ocidente, com a mulher, que foi primeiro para um congresso Solvay, depois desapareceu, foi para a América, desapareceu, quer dizer, fugiu. Ele antes disso tentou fugir uma canoa, tentou pelo Mar Negro e tentou pela Noruega, fugir de canoa, não conseguiu, depois fugiu no congresso científico. Jorge Gamow e o próprio Landau, na altura jovem, disseram, numa chacota, disseram assim, muito bem, então o éter é isso, nós vamos começar a estudar o éter. E agora estamos todos excitados para ver o próximo artigo sobre o flogisto, que também está interessado. E passou um mau bocado. O Landau, por causa de ter dito isso, que era um jovem a meter-se com um catedrático de física, que estava simplesmente a tentar salvar a pele, dizendo, está bem, a relatividade tem isto, mas também tem aquilo, e aquilo era a grande enciclopédia soviética, e, portanto, ele não queria correr risco demasiado. Ora bem, terminando, o livro tem o Lenin no título, que acho que é uma das razões para juntar o Einstein e o Lenin, não é um achado do editor, do autor, dos dois, e é uma boa razão para comprar o livro. Não há muitos livros com Einstein e Lenin no título. Já agora, como eu disse, tem em comum é que ambos apareceu o cérebro no fim de morrerem, e é conhecida aquela grande frase do Lenin no 8º Congresso Soviético da Rússia, em 1920, que dizia o comunismo é o poder soviético mais eletrificação de todo o país. Isto significa que o Partido Comunista sempre se interessou pelas aplicações da ciência, e lá está, pôr a ciência dentro da indústria pesada. Portanto, interessava nos projetos materiais, era preciso tirar os operários e camponeses, digamos, da miséria em que estavam, e é muito interessante, digamos, haver esse interesse pela ciência, mas o interesse do Lenin é mais fundamental que isso, como eu já disse. Já agora, eu tenho aqui um livrinho, que é uma tese doutoral sobre esse livro do Lenin, Materialismo e Idealismo na Física do final do século XIX, Ana Henrique Pato, que é uma dirigente comunista, já agora filha de um outro dirigente comunista muito conhecido, e que fez esta tese há poucos anos com a nossa colega Olga Pombo na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Portanto, aquele livro do Lenin continua a dar teses de doutoramento. É um livrinho pequeno, mas continua a ser exprimido. Cada análise em particular, como é que se encaixa, é posterior a isso, a teoria clássica, a teoria mecânica, a teoria de Bohr, na visão do Lenin. Portanto, mas esse livro do Lenin, eu ainda não o disse, tinha uma intenção política, era atacar as ideias idealistas do camarada Alexandre Bogdanov, que pertencia ao Comitê Central. E é muito curioso, porque foi um texto filosófico ou científico que ele usava para decidir uma disputa política. E vejam, portanto, o poder da filosofia e da ciência. Também tem este livro do Lenin era de leitura obrigatória em toda a União Soviética e países satélites. Eu estudei na Alemanha entre 79 e 82, portanto, ainda no tempo da DDR, visitei Berlim, quando ainda tinha de se trocar marcos por marcos, se bem que Zontalos era o nome, era a troca obrigatória, e usei o dinheiro para comprar livros de física que havia e baratos na DDR. E era muito engraçado, os livros de física da DDR tinham um grande capítulo, todos eles com a cara do Lenin, e a discussão precisamente deste livro do materialismo e do empiriocriticismo. Era muito curioso, ninguém podia entrar na física sem ter estes prolegómenos. E portanto, o culto leninista era levado ao extremo, até porque o Stalin só conseguiu vingar porque conseguiu convencer toda a gente que ele era o herdeiro, que ele era o mais legítimo representante do Lenin. Portanto, termina aqui o livro organizado por Rui Borges, tem no final uma biografia, para quem quiser aprofundar. Tem um conjunto de fotografias a cores, peço desculpa, a preto e branco, um conjunto de fotografias nem podia ser a cores, a preto e branco, que mostram estes personagens, mostram a cara destes personagens, o que
dá um aspecto humano, digamos, dá rosto a estas pessoas, e tem um índice onomástico que é muito útil, a gente quer saber sobre um certo físico, etc., e sabe em que muitas citações, por exemplo, não apenas, sei lá, aquelas tradicionais, do Lenin, do Marx, do Engels, etc., do Hegel, mas também aparece muitas vezes aqui, sei lá, físicos como até o Faraday, o Clausius, o Newton, com certeza já falei, e portanto, digamos, para saber como é que a física era vista naquela altura, no início do século XX, acho que este é um documento que fazia falta na cultura portuguesa e, portanto, recomendo a todos que se interessam por ciência, história da ciência, filosofia da ciência, mas também por simples curiosos que querem saber o que foi a luta de ideias no início daquele século que o historiador marxista Eric Hobsbawm chamou o século dos extremos. E, portanto, um século que, de facto, chegou a extremos inimagináveis e enfim, para percebermos melhor o século que abandonámos há 21 anos. É o que ver ao mundo há 100 anos, vão ver estes documentos e como era difícil fazer ciência ou filosofia ou história digamos, na Rússia de então. Muito obrigado pela vossa atenção. E agora o nosso autor. Obrigado, antes de mais, por ter aceito apresentar o livro e obrigado pela apresentação. Já acho que não me resta muito mais para dizer, mas eu gostava só de chamar a atenção para 2 ou 3 aspectos e quero contar uma história sobre o Landau. Vamos ao Landau que eu gosto muito. Mas relativamente a estes debates que se fala aqui no livro, na verdade há 2 debates ao longo destes anos, não é? Um que o professor Carlos Figueiredo falou mais entre os mecanicistas e os dialetistas, não é? E esse debate era sobre, eu acho que o que disputou esse debate era qual é a relação que o Partido Comunista vai ter com os cientistas, não é? A Rússia tinha cientistas que eram cientistas de primeira linha em termos da física a nível mundial, não é? Como o Abramiov e o Leonid Mandelstam, que eram as pessoas que dirigiam as escolas de física em Leningrado e Moscou, e que deram origem depois a todos que formaram todos os homens que ganharam os prémios Nobel da Física ao longo do século XX. E de facto isto depois enredou-se com uma série de questões filosóficas, não é? Mas para mim aquela que é a afirmação lapidar do Essen em relação a esta questão e de como se deve resolver esta questão, eu acho que é no primeiro artigo dele em que ele diz ao Timiryazev, que é o homem que quer rejeitar a teoria da relatividade, que inclusivamente dizia em público que o Einstein devia ser fuzilado, porque aquelas ideias dele eram um horror, mas em que ele diz que se o camarada Timiryazev, eles tratavam-se assim, o tratamento por camarada era quando alguém era membro do Partido Comunista. E o Timiryazev, atenção, era uma pessoa muito importante porque no início dos anos 20 os bolcheviques não tinham muitas simpatias no meio académico, não havia muitos professores universitários. E o Timiryazev era um dos raríssimos professores universitários, era um físico que era membro do Partido Bolchevique, e portanto tinha uma autoridade tremenda. E o Essen, de certa forma, é um sujeito jovem, não é? Que começa a entrar nos debates filosóficos e políticos e de repente vê-se nesta incumbência, bom, eu tenho de enfrentar este sujeito que é um gigante dentro do Partido Comunista e da ciência russa, e fala, e bem, a meu ver, mas ele diz num desses textos, não, se o camarada Timiryazev quer refutar a teoria da relatividade, não pode fazê-lo a escrever artigos no Pravda, não é? Tem de escrever artigos em revistas de física e provar que a teoria da relatividade está errada. Mas havia alguém que fazia experiências contra a teoria da relatividade que eram invocadas pelo Timiryazev. Sim. Havia um cientista, o Dayton Miller, não é? Que tentou, acho que basicamente ele tentou afinar a experiência do Michelson e do Morley para tentar provar que havia deslocamento em relação ao éter, etc. Mas acho que essas experiências nunca foram conclusivas, não é? Mas uma das histórias mais engraçadas, eu acho que foi neste livro que eu li, que é a história, a certa altura, no fabrico da bomba atómica, era o Kurchatov, está no livro, a certa altura, no tempo de Stalin, no fim da guerra,
porque os americanos chegam lá primeiro e os russos vão fazer um debate atómico, pensaram que é preciso mecânica quântica para fazer aquilo, não é? E havia dúvidas ainda em certos círculos sobre a bateria quântica. E alguém foi dizer ao Berin, que disse ao Stalin, mas sei lá, isto sem mecânica quântica a bomba não explode. Sem mecânica quântica a bomba não explode. E a partir daí as coisas sobre a mecânica quântica se tornaram classificaram, porque a bomba, digamos, era a prova provada que... Mas isso eram ainda resquícios depois de um segundo debate, ou seja, este debate entre os mecanicistas e os dialetistas ficou resolvido. Aliás, ficou resolvido de uma forma que para os próprios dialetistas acabou por se revelar um desastre. Porque eles não encerraram o debate na medida em que... perderam. Eles venceram o debate administrativamente, ou seja, convocaram uma grande assembleia de todos os institutos científicos. Os mecanicistas venceram, sim. Não, os dialetistas venceram essa votação no final. Sim. E então fizeram uma votação e os dialetistas ganharam o debate e arrumou-se, já tinham passado 5 anos e eles achavam que isto já foi, portanto foi em 1929. Os outros reagiram ou não reagiram? Os outros reagiram, mas já de forma inconsequente. Mas o que vem a seguir é um segundo debate, que é entre os dialetistas e uma nova facção filosófica, que são os bolchevisadores, que são os jovens acólitos do Stalin. Isso aí já não é um debate, aí é o rolo compressor stalinista a dizer... Aí é para chatear os tipos. Acabou-se o debate, vamos tirar estas pessoas da redação das revistas e de alguns dos seus cargos universitários, vamos integrar a ciência no Comissariado do Povo para a Indústria Pesada e vamos acabar com estas conversas da relatividade, porque isto não serve para nada. O que interessa é o plano quinquenal e o plano de industrialização. E, portanto, para industrializar o país, o espaço-tempo interessa exatamente para aquilo. E, portanto, a lógica era essa. E eles, nessa segunda fase, o debate é silenciado, e tanto que estes bolchevisadores, até tem uma das máximas deles, era que, a partir de agora, a fonte de todo o trabalho filosófico são as instruções do camarada Stalin. E, portanto, deixou de haver discussões sobre o Hegel, o Spinoza, o Lenin, sobre Descartes, que eram, enfim, as referências que eles usavam anteriormente nessas discussões filosóficas, e a partir daí eram, enfim, os decretos do Comitê Central é que eram a fonte do debate filosófico. O que significa que a ciência tornava-se pseudociência. E, portanto, a partir daí... Agora, o Essen aqui tem um papel muito importante, porque ele trabalhou também na Universidade de Moscovo, não é? No Departamento de Física, e ele, durante os últimos anos da sua vida, o seu papel foi proteger as atividades dos físicos da Universidade de Moscovo das interferências do poder stalinista, não é? Porque ele ainda tinha uma certa, enfim, algum poder, alguma influência. Por exemplo, o homem que estava à frente do Departamento de Física, o principal cientista do Departamento de Física da Universidade de Moscovo é o Leonid Mandelstam, que é um homem muito importante a formar pessoas como o Igor Tamm, Kurchatov, etc., pessoas que vão ser importantes na física soviética. Mas o Mandelstam não era de todo um adepto do poder bolchevique. Era um homem que não queria ver comunistas por perto. E, no entanto, tinha uma certa simpatia pelo Essen. O Essen assistia às aulas dele. O Essen, aliás, tinha estudado com ele para o seu curso, etc. E acabou por ter um papel protetor, não é? Dessas atividades. Tanto que, por exemplo, esse caso que citou o artigo dele sobre o éter, em que depois o Landau e outros físicos... Pode-se ler esse artigo, porque é muito confuso. Sim. Porque ele quer jogar para uns e para outros. Exatamente. Porque ele já está numa situação de dificuldade, não é? E então tenta escrever alguma coisa sobre o éter, em que tenta relacionar o éter com a ideia de espaço-tempo, que é indo buscar uma coisa que o próprio Einstein tinha tentado no passado, não é? De batizar este novo elemento, chamar-lhe éter, não é? Portanto, eu acho que a lógica dele é um pouco essa. Mas quando o Landau e o Bronstein, que é outro físico importante que também vai ser assassinado durante as purgas, etc., fazem esse telegrama a provocar o Essen, eles são admoestados e são
sofrem um castigo qualquer lá no instituto e são advertidos que não podem fazer aquilo porque quer em Leningrado, quer com o Abramiov, quer em Moscou, com o Leonid Mandelstam, havia assim a noção de que, o Essen é a pessoa que nos está a segurar aqui nas nossas atividades, né, que consegue fazer esta mediação com o partido e, portanto, não se metam com ele. Não se metam com ele porque... Sobre essa questão dos bolchevisadores, meterem aquilo na ordem. Bolchevisadores, uma palavra que meterem aquilo na ordem. Há uma reunião em que o Essen se sujeita a um violento ataque, isto foi em 1931, em que não lhe é permitido usar a palavra. E o que eles chamam, entre aspas, é metafísico da pior espécie, idealista puro, e desertor da causa do materialismo. Exatamente. E, portanto, não sei se estão a ver, as pessoas chamarem os 3 insultos e não poder responder. Não posso falar. Então, mas o Essen fez alguns dos seus artigos sobre filosofia e sobre ciência. Ele recorria, por exemplo, ao Smoluchowski, não é? Que há um artigo sobre ele, ao Richard von Mises, que foi um matemático importante, que para além de era um excelente matemático, estatístico, mas também era um aristocrata, não é? Alemão, austríaco, aliás, e essas coisas eram imperdoáveis, não é? Eles acusavam o Essen de seguir os cientistas ocidentais como se fossem ícones. Ciência capitalista. Ciência capitalista, burguesa, e portanto isso não era aceitável. Um lacaio, chama-se lacaio. Um lacaio. Lacaio da ciência capitalista. E portanto, ele manteve durante algum tempo esse papel de tentar, quando as coisas se começaram a tornar realmente difíceis, não é? A partir dos anos de 1930, tentar fazer um pouco essa mediação, e teve um papel importante nisso. Defendeu alguns físicos, pelo menos. De proteger as atividades. Ele teve calado em 30 e 86, mas ele estava a trabalhar num papel mais secundário, etc. Até que em 36 é apanhado lá na purga e aí... E portanto, mas essas, porque havia essas tentativas o Stalin havia uma política deliberada de promover pessoas fiéis ao novo regime em termos do... Caso Lysenko, que era fiel. Exatamente. E havia uma série de mediocridades que estavam a ser promovidas em todos os campos, mas a física, por causa das suas características próprias, conseguiu escapar a isso. Essa questão que estava a falar do Kurchatov e de falar com o Beria ainda era um resquício disso. Essa conversa em que o Kurchatov vai falar com o Beria e diz: vocês deixem lá essas questões da mecânica quântica, porque senão sem mecânica quântica não há bomba. Mas porquê? Mas ele vai fazer isso porque havia a ameaça iminente de estar a ser convocada uma conferência de físicos soviéticos para combater o idealismo na física. E havia uma série de nulidades científicas que orbitavam em torno daquilo e que queriam tirar homens como o Igor Tamm, como o Mandelstam, etc., afastá-los da cena da física para substituir pelos acólitos do regime. E quando o Kurchatov fala com o Beria, nesse sentido, olha, essa conferência não pode acontecer, ou querem a bomba ou querem a conferência. O Stalin, que apesar de tudo era uma pessoa pragmática, não é? Pensou, nós queremos a bomba para... Já agora, há uma descrição disto ficcionada num livro, que eu acho um livro extraordinário, de um escritor soviético, que é que escreveu um livro que se chama Vida e Destino, que está publicado pela Don Quixote, que é o Vassili Grossman. Sim. E um dos protagonistas do livro é um físico. E é um físico que passa por todo esse calvário de ser acusado de idealismo, até um dia o Stalin percebe que o trabalho dele é importante para o esforço de guerra, e telefona e diz: camarada, um físico judeu, camarada, os seus trabalhos afinal são bem-vindos e está tudo bem, e então ele volta a poder trabalhar em paz. É um romance, não é? É um romance. Mas baseia-se numa coisa verídica. Ele baseia-se em torno da Segunda Guerra Mundial e da Batalha de Stalingrado. Há, aliás, um episódio do livro, desse romance, em que um dos filósofos bolchevisadores que aparecem nessas imagens vai à frente de Batalha de Stalingrado dar uma aula de filosofia aos soldados. Portanto, há muitas ligações. Até porque é que se interessou em primeiro lugar, pela Liga Cultural Russa e depois pelo Essen.
Eu aprendi russo quando era miúdo, na Associação de Amizade Portugal, RSS, em Beja, eu sou de Beja. E, portanto, era uma zona de influência soviética. E, portanto, sim, aprendi russo durante 3 anos. Enfim, quando resolvi... Não estudou na Rússia? Não. Eu estudei em Dublin, na Irlanda, fiz o doutoramento em Dublin. Já agora em que área? Na Física do Estado Sólido, Magnetismo, e fiz a licenciatura na Universidade do Porto. E de Beja para o Porto, isso. Sim. Isso é da República. E então, mas depois, enfim, depois tive de reaprender um bocado de russo agora, mais tarde, para conseguir... 3 anos de russo chegam para perceber estes textos? Não, chegam para perceber com muita dificuldade, portanto eu preciso reaprender muita coisa. É que está bem traduzido, quer dizer, eu não sei russo, mas está fluente. Sim, sim. Espero que sim, espero que esteja compreensível. Mas depois o Essen também, eu interessei-me, ele perguntou-me porque é que eu me interessei pelo Essen. Enfim, eu a certa altura achei estranho não conhecer nada do que se teria passado no campo da ciência no período da Revolução Russa, que é um período que, do ponto de vista da cultura, não é? Do cinema, por exemplo, da literatura, etc., produziu coisas muito interessantes, não é? Que nós vemos ainda hoje em dia. Sim, na arte, o Malevich, por exemplo. E o Eisenstein no cinema. Sim. E no campo da ciência, onde havia... enfim, eu também tentei ler alguns daqueles livros do Landau de Física, havia traduções em português. Era difícil, havia traduções para português e tinha, enfim, essa curiosidade de saber alguma coisa deve ter acontecido no campo da ciência, porque era uma coisa tão... era um assunto, um tema tão importante para aquelas pessoas, não é? E comecei a pesquisar, dei por acaso com o nome de Boris Essen numa revista britânica, percebi que esse texto que ele publicou em Londres em 31, aliás, ficou famoso. Logo na altura. É um texto que tem essa peculiaridade, é que é um texto que só sobrevive no Ocidente, ele não tem impacto no... É muito interessante. Ou seja, ele na Rússia, ele ainda faz 2 ou 3 edições do texto na Rússia, mas depois, a partir do momento em que ele é preso e executado, essas coisas saem de circulação, não é? Portanto, deixou... Não pode, é no tempo da Inquisição. O texto que aparece no INEX, não pode as obras dele acabou. O texto não deixa marcas na Rússia, enfim, tudo a questão da filosofia na União Soviética passa a ser uma coisa só meramente de recitar. Mas para os intelectuais marxistas no Ocidente foi muito importante. E o texto mantém-se vivo e em circulação no Ocidente e tem um impacto realmente muito grande. Há uma edição contemporânea, Springer, acho eu. Há várias edições, eu sei está na internet, está acabada em inglês. Recentemente surgiu a primeira publicação em italiano, em francês também, são coisas, tem vindo, apesar de tudo, o texto mantém-se vivo e continua a ter... Um texto de 20 páginas, mas vale a pena ver como é que um russo marxista explica o Newton. Não, ele vai a Londres e dar aos ingleses uma explicação marxista do trabalho do Newton. Eles ficaram todos com os cabelos em pé, acharam que aquilo era uma coisa herética, não é? Outros não, claro. Portanto, aquilo teve uma recepção mista, não é? Mas foi uma obra fértil, não é? Ou seja, deu origem, fez o seu caminho e teve a sua influência. E foi a partir daí que eu comecei a... Aliás, eu acho que esse texto dele é muito interessante, não é? Acho que é um texto que ele também já faz numa situação de aperto, está sob vigilância. É um texto que é muito interessante, até o seu capítulo final tem o final do texto é uma exaltação da pátria soviética, do plano quinquenal, que é assim... Que está fora do contexto. Claramente fora do contexto, mas era o que ele tinha de fazer, não é? Mas o grosso do texto, ele até reproduz partes de alguns dos textos que ele vai buscar, sobre questões sobre Descartes, Newton, etc. Mas é um texto que eu acho que merece ser lido, enfim, cada um tirará as suas conclusões sobre ele, mas é um documento bastante valioso e bastante interessante. E, portanto, sim, e depois... E em português só chegou há 5 anos. Pois, exatamente.
Nem no Brasil apareceu aqui? Sim, no Brasil já tinha uma publicação. Sim, Em partes, era só partes na revista, mas era de física que fizeram os cheiros. Havia essa, mas havia de facto há uma publicação numa coletânea de textos que eu creio que é de uma editora da Universidade de São Paulo, se não me engano, que tem assim uma série de pequenos textos sobre textos importantes da história da física e que aparece o texto do Essen, traduzido integralmente a partir da versão espanhola que tinha sido publicada em Cuba nos anos 80. É estranho, porque aquilo apareceu em inglês logo. Pois, exatamente. Portanto, esse texto tem bastante importância e o trabalho do Essen tem... Portanto, o Essen desempenhou um papel, enfim, esse texto e a cotação de alguns físicos que depois vieram a revelar. Enfim, pronto, e desenvolveu assim, as ideias dele, não é? Ele era um bolchevique, era um marxista, andou a lutar na Guerra Civil, não é? Enfim, mas nessa parte, ou seja, houve um período em que houve uma disputa, e eu acho que isso aqui é interessante, em que houve uma disputa sobre o que é que o marxismo tem a dizer sobre a ciência. A história pessoal dele, eu fiquei intrigado com aquela coisa sobre a mulher foi também fuzilada, não é? Sim. E a mulher era uma pessoa importante, agora foi ministra. Sim. Eram liquidadas e as famílias nem sequer sabiam. Por exemplo, falou aqui da questão do Vavilov, dos irmãos Vavilov. Havia o geneticista, o Nikolai Vavilov, que era um físico conhecido em todo o mundo, era um homem que viajava por todo o mundo, que criou o famoso banco de sementes da Rússia, mais tarde da União Soviética. Era uma pessoa muito influente que desenvolveu teorias que ainda hoje são tidas em conta na genética, sobre a questão, por exemplo, da disseminação das culturas agrícolas, etc. Ele foi preso em 1940. Foi na altura. Portanto, em resultado da disputa com o Lysenko, morre à fome na prisão em 1943, de fome, de doença, e em 1943, o ano em que ele morre, é o ano em que o seu irmão, o Sergei Vavilov, recebe o seu primeiro prémio Stalin, um prémio que ele não podia recusar, evidentemente. Claro. Portanto, imaginem como eram os tempos que as coisas porque essas pessoas tinham de passar. O Essen era amigo de infância do Igor Tamm, que é um dos primeiros prémios Nobel da Física soviéticos, que explica a radiação de Cherenkov e que é um físico muito importante. O Igor Tamm, no mesmo ano, perde o Essen, que é um amigo de infância, e como o próprio irmão. E simplesmente a estratégia de sobrevivência era não falar. Não dizer nada. Não falar, era continuar a vida normal, como pronto, o meu irmão desapareceu e não se fala mais nisso. E, enfim, as pessoas tinham de viver, tinham de sobreviver com a morte. Tinham de conviver com isto e às vezes aceitar estas coisas que são ignóbeis, não é? Quer dizer, uma pessoa no ano em que o seu irmão morre à fome na prisão tem de receber o prémio Stalin, é um bocado, eu diria que deve ser um bocado difícil, não é? Mas não poder recusar. Aliás, ele recebeu 4 prémios Stalin, o Sergei Vavilov. Ele não foi propriamente em si... Ele esteve envolvido na observação do efeito de Cherenkov, da radiação de Cherenkov, mas eu acho que ele já tinha morrido quando eles receberam o prémio Nobel. Mas talvez tivesse também tido acesso ao Nobel se ainda estivesse vivo. Já eram 3, na altura, pois. Eram 3 russos. E enfim, eram tempos muito difíceis, mas isto leva-me à questão da história do Landau. O Landau era um jovem genial, né? Impetuoso, bastante corajoso, às vezes talvez inconsciente, e ele tem um episódio em 1938, portanto já tinham passado, em 1938 já tinham decorrido os 3 processos de Moscovo, não é? E para termos uma ideia, nos processos de Moscovo o Stalin traz a tribunal tudo o que eram todos os dirigentes do Partido Comunista, não é? Todos os mais próximos colaboradores de Lenin, e condena toda a gente à morte. Mesmo assim, em 1938, o Landau começa, em colaboração com mais um colega, a escrever um panfleto para o 1º de maio de 1938, a apelar aos trabalhadores russos para se juntarem num partido revolucionário dos trabalhadores, porque o Stalin, pelas suas ações, já tinha mostrado que era exatamente igual a Mussolini e a Hitler. Era um fascista vermelho. Estava maluco.
pá, claro que isto, enfim, existe também, isto pode ter sido também uma provocação do próprio KGB, que podia ter instigado que isto acontecesse. Bem, mas imaginem, não é? Quer dizer, como é que alguém tinha a coragem de fazer uma coisa destas naquela altura? Era um jovem consciente, mas ele depois ganhou. Mas não, mas espera aí, mas ele foi preso, passou 1 ano na prisão, Sim, foi sim. torturado, exigiram-lhe que denunciasse colegas, ele nunca denunciou ninguém, até que o Piotr Kapitsa, que também foi um homem que ganhou o Prémio Nobel, foi um homem que trabalhava em Inglaterra, exatamente, que trabalhava em Inglaterra e um dia veio de passar férias de verão à União Soviética, que vinha todos os anos, e o Stalin já não o deixou voltar, e teve de ficar a trabalhar na União Soviética. E tirou o Landau da prisão. E foi dizer, e falou diretamente com o Stalin e disse, não, eu asseguro que este rapaz se vai comportar bem daqui para a frente. E ele saiu da prisão em 1940, em 1941 desenvolveu a teoria da superfluidez, que lhe deu o Prémio Nobel uns anos mais tarde. Ainda assim o Landau manteve sempre assim este aspecto crítico. Eu li um texto dele após a repressão da revolta na Hungria em 1956, ele diz que a ação do Exército Vermelho na Hungria é fascismo vermelho, que era impensável acontecer, não é? Que o Exército Vermelho entrasse em Budapeste para matar trabalhadores, que não era, enfim, não tinha nada a ver com as ideias. Naquele tempo da Guerra Fria, em que ele estava quase entre a vida e a morte, há um neurocirurgião americano que é autorizado a vir de Nova Iorque a Moscou só para tratar o fulano. Sim, exatamente. E então, o Landau era realmente uma personagem muito especial, é uma personagem admirável, eu acho, em todos os Então, vamos abrir a discussão para terminarmos, se houver perguntas. Aqui ou à distância, eu vejo se quiserem escrever à distância alguma pergunta. Eu vejo aqui. Se algum dos presentes quiser fazer um comentário ou perguntar aqui ao nosso estudioso da física soviética. Eu posso fazer uma pergunta? Sim. Que é mais uma intervenção. Eu só li a introdução, até agora. A minha formação é em ciências humanas, então há aqui coisas que me custam um pouco compreender. Mas a pergunta é essencialmente esta: se tu prevês, de algum modo, encontrar alguma vez documentos, os arquivos, que neste momento estão fechadíssimos, não é? Na Rússia, que liga efetivamente o Western à chamada oposição de esquerda, não é? Que tu, de algum modo, tu não tens provas, digamos assim, que ele fosse membro da oposição, não é? Neste caso, a oposição de esquerda, mas partes para essa suposição devido a questões de relações pessoais, né? E já agora, a oposição de esquerda é essa, cujos seus membros se reconheciam, isto teve a ver um pouco a intervenção do professor, se reconheciam como marxistas revolucionários ou bolcheviques leninistas e não marxistas leninistas, como o professor disse. Agora, não sei se no contexto destas disputas entre cientistas, eles próprios se reconheciam como marxistas leninistas. Porque o marxismo-leninismo acabou por ser um jargão inventado no contexto da morte do Lenin, pelo próprio Stalin, Zinoviev, etc., e que vai, de algum modo, acabar por... vai ser um chapéu que vai acabar por renomar toda aquela tradição que vai até hoje, os partidos comunistas tradicionais e os próprios maoístas, que se reconhecem como marxistas-leninistas. Precisamente, a oposição de esquerda raramente se reconheceu como marxista-leninista, precisamente por isso, para não adotar o mesmo jargão. Daí os marxistas revolucionários, os bolcheviques-leninistas, e isso aconteceu até, pelo menos até a década de 70, aqui em Portugal, nomeadamente, mas na Europa, etc.
Muito bem, já ter passado documentos e depois a questão do... É assim, de facto, a acusação do Essen é que ele pertencia a um grupo conspiratório trotskistas e novievistas. Agora, é verdade que... Mas as provas, eles disserem que Trotskista alguém era o pior insulto do Exato. Mas as acusações eram muitas vezes que estas pessoas estavam a conspirar com os nazis na Alemanha para derrubar o poder soviético. Mas, evidentemente, todas as acusações dos processos de Moscou são uma farsa, não têm ou tinham morto o tal Flor Tirol. Ou tinham participado e queriam matar o Stalin e tinham conspirado para matar o Lenin. Essa chegou a ser a acusação, creio, do Bukharin e muitos outros que tinham tentado conspirar para matar o Lenin. Mas tudo isso eram acusações inventadas, não é? Nunca se conseguiu produzir nenhuma prova. Até porque a maior parte dos dirigentes bolcheviques eram judeus, não é? Eram homens muito duros, não é? E seria pouco provável que tivessem passado por tudo aquilo e depois fossem conspirar com o Hitler para derrubar a União Soviética. É uma questão de poder, é simplesmente uma questão de estar com o poder. E, portanto, agora, eu acho que, tanto quanto eu sei, as oposições, não é? E a oposição de esquerda do Trotsky tinha milhares de pessoas envolvidas, não é? E, portanto, havia muita gente que estava ligada e eles, o primeiro impulso do Stalin nestes processos de Moscou é, sobretudo, eliminar as principais figuras, não é? Tanto que, a União Soviética era um país onde havia a pena de morte, não é? Mas, aparentemente, 1937 é o ano em que há menos execuções na Rússia, mas são execuções altamente dirigidas. Mas menos significa milhares. Sim, tal. Eu até escrevi... Os tribunais eram oficiais, não era tribunais comuns. Sim, mas o que eu quero, porque depois em 1938, claro, começa... a coisa ganha uma dimensão muito superior, não é? Mas numa fase inicial é muito dirigido, não é? Assim, para tentar eliminar os nomes importantes, as pessoas influentes, e depois enfim, aquilo resvalou para uma situação de, eu não sei, imagino, uma sociedade de medo, não é? De medo permanente, em que toda a gente podia denunciar toda a gente, não é? Que não era preciso ser uma denúncia fundamentada, não é? Estava alguém sussurrar num corredor que aquele sujeito, eu já ouvia dizer qualquer coisa sobre o Trotsky. Era um passo interessante se os trotskistas não eram marxistas. Claro que eram, não é? Sim, claro. Claro. Eu acho que eles adotavam, em termos do que é que eles chamavam a si próprios, eu acho que eles chamavam, eu não sei se eles, não tenho a certeza, era tipo a oposição leninista, eles adotavam uma formulação que era diferente dessa do marxismo-leninismo. Por acaso não tenho a certeza. Mas eram ideias também do marxismo e do... Sim, claro. E do Lenin, claro. Outra pergunta, para terminarmos, esta evocação do passado e como a ciência se cruzou com enfim, revoluções políticas e então agora algum novo projeto, não sei se da Rússia, se qualquer, já ouvi porque podem aparecer mais coisas. Não, porque já isto é muito, podem aparecer mais coisas. Quero começar a pensar noutras coisas. Mas não tenho nenhum projeto. Muito bem, então sendo assim ficamos por aqui, agradeço muito ao Rui Borges, ao Marcelo Teixeira, a todos vós que aqui estiveram hoje. Muito obrigado. E todos que estiveram também à distância, esta sessão fica gravada para poderem, digamos, mais depois, quem quiser em qualquer hora, em qualquer sítio do mundo, poder, enfim, ver, escutar esta sessão da apresentação aqui no Roma em Coimbra, do livro, repito, Einstein e Lenin em Moscovo, subtítulo, que é importante, Polémicas Filosóficas da Ciência Soviética. O autor foi Boris Hessen e, enfim, eu acho que ninguém poderia imaginar, na altura em que ele morreu, que este livro pudesse agora sair em português. Muito obrigado.